Olá, este é um vídeo da disciplina Otimização Inteira e Combinatória da Unicamp, e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho de otimização convexa. Eu sou o professor Matheus, do Departamento de Engenharia de Computação e Automação, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Nós vamos começar com a otimização convexa caracterizando os problemas convexos. Então, um problema de otimização convexa pode ser escrito dessa forma aqui. É um problema que tem uma função objetivo possivelmente não linear, restrições possivelmente não lineares de desigualdade e restrições lineares de igualdade. Isso é muito importante. As de igualdade são sempre lineares. Tem outra condição adicional aí sobre a função objetivo e sobre as restrições de desigualdade, que elas devem ser funções convexas. Se as restrições de desigualdade forem convexas e as de igualdade forem lineares, então as restrições do seu problema de otimização, que aqui está escrito em forma compacta, definem um conjunto factível convexo. Esse conjunto nós vamos denotar por x. Outro conjunto que está associado a esse problema e que também é importante é o que nós chamamos de domínio do problema, que é o conjunto de valores em que todas as variáveis e todas as funções estão bem definidas. Só para lembrarmos, né, funções convexas, então, geometricamente, pela definição, elas estão sempre abaixo aqui da nossa secante. Então, uma função não convexa pode apresentar esse tipo de coisa que é proibido numa função convexa. E um conjunto convexo, sempre que você pega dois pontos quaisquer, você tem um segmento que os liga sempre dentro do conjunto. Então, você não tem esse tipo de comportamento aqui. Aqui tem um destaque, só para lembrarmos, as restrições de igualdade são sempre lineares. Essa é uma coisa muito importante porque se a sua restrição de igualdade não for linear, você não garante esse tipo de condição aqui, né, que o segmento está sempre contido dentro do conjunto. Antes de falarmos um pouco mais das propriedades dos problemas convexos, é interessante nós trabalharmos um pouquinho o que a gente chama de truques em otimização. Então, transformações que são muito usadas na prática para criar problemas equivalentes. E a ideia interessante de criar problemas equivalentes mais simples, essa ideia é muito usada em otimização e facilita muito a nossa vida. Então, só para definirmos, nós vimos que dois problemas aqui são equivalentes quando a solução ótima de um fornecer de forma imediata a solução ótima do outro. Essa definição é um pouco informal, mas ela poderia ser mais precisa, mas aí você começa a entrar numa linha um pouco mais complicada e nós queremos só a noção intuitiva de que você consegue sempre construir de forma simples aí a solução de um a partir da solução do outro. Essa ideia já nos basta. Então, nós temos várias transformações clássicas que são usadas para construir problemas equivalentes. E essas transformações, também chamadas aí de truques, né, têm como objetivo construir problemas equivalentes e mais simples. Essa é a parte importante. A gente gosta dessa ideia de você ir simplificando por meio de transformações um problema de otimização que originalmente podia ser complexo. Então nós vamos exemplificar um pouco, mostrar um pouco como é que se usa esse tipo de transformação a seguir. Então, a primeira transformação que nós usamos bastante é chamada de mudança de variáveis, ou seja, uma transformação aplicada nas variáveis de decisão do seu problema. Então, aqui você tem um problema original, x, em x, né, na variável x, e aí aqui você define uma transformação que seja o x agora, então, é uma função de uma outra variável, φ de z. Essa transformação ela tem que ser objetiva no sentido de que eu consiga de z encontrar x e de x também encontrar z. Essa é uma parte importante. Por quê? Porque nós vamos usar essa transformação para transformar o nosso problema P num outro problema S, substituindo o x por φ de z. E imaginando que essa transformação seja simplificadora, então a f de φ de z se torna uma função mais amigável do que só a f de x. E
o mais importante é o seguinte: para nós termos um problema equivalente que nos ajude de fato, eu preciso então, conhecida a solução ótima em Z, como é que eu faço para reconstruir a solução em X? Essa é a parte importante. Uma condição importante que existe aqui é que, além de bijetivo, então além de eu garantir ida e volta, eu preciso que a imagem cubra completamente o domínio do problema, para garantir que eu não tenha aí pedaços do meu domínio que não sejam atingidos por essa função φ, certo? Então a gente precisa garantir isso para que todo x que me interessa para o problema tenha um relacionado a iz. Então, só para lembrar essa questão de domínio ao conjunto que as funções todas estão bem definidas, aqui eu estou tratando um problema geral, certo? Aqui eu tenho a função h, mas poderia ser só a restrição de igualdade linear aí, que a gente vai trabalhar com problemas convexos. Uma parte importante também é que ela tem que ser bijetiva para que eu consiga ter uma relação bionívoca entre x e z. Sem essa propriedade, eu não conseguiria reconstruir a solução do problema original a partir de z. Perfeito? Nós já vamos ver como usar ela na prática. Nós temos também uma outra transformação que se chama composição de funções. Então é o contrário agora. No caso anterior, nós alterávamos a função aqui, entre aspas, por dentro, né? Nós mudávamos os x. Agora nós vamos aplicar uma transformação por fora. Então nós vamos aplicar uma transformação sobre a f, sobre a g e sobre a h. E aqui tem uma parte importante que é a seguinte: nós precisamos tomar cuidado que essa aplicação dessa função não mude a natureza do meu problema. Então o que a gente vai fazer? Para aplicar uma transformação sobre a função objetivo, então vamos olhar primeiro só este caso aqui, ó. Eu vou aplicar uma função φ sobre a f de x. E eu quero que, de certa forma, minimizar φ de f de x seja igual a minimizar, seja, leve a mesma solução que minimizar a f de x. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a φ seja monotonamente crescente. Por quê? Olha esse desenho aqui. Eu quero que minimizar aqui o meu f seja igual a minimizar o meu φ de f. Então, se a minha função for monotonamente crescente, eu tenho como se fosse um escorregador aqui, né? Eu andar para a esquerda aqui ou andar para baixo aqui é equivalente, porque os dois levam a uma diminuição nessa relação. Então, eu preciso dessa noção de crescente ou não crescente. Na transformação das restrições, eu tenho preocupações parecidas. Por exemplo, aqui no psi de g, se eu tinha g de x menor ou igual a zero, eu preciso representar essa restrição de forma equivalente. Então, eu preciso que a minha psi seja negativa, ou seja, não positiva, menor ou igual a zero, se e só se o que está dentro seja menor ou igual a zero. Ou seja, eu preciso garantir que a psi realmente de g de x igual a zero, menor ou igual a zero, seja de fato equivalente a g de x menor ou igual a zero. Então, a minha psi tem que satisfazer aquela condição ali. Então, isso no gráfico quer dizer o seguinte, que eu estou sempre com uma função nos quadrantes ímpares. Tá bom? Aqui eu posso não me preocupar tanto com aqui, né, desde que não vire negativo, mas aqui é o que me importa mais, ou seja, se eu estiver no negativo no U, eu tenho negativo no psi, e se eu estiver no negativo no psi, eu estou no negativo no U. Essa é a parte importante. Então, mesma coisa a gente poderia fazer para H, e o mais importante então aqui na parte de transformações é que eu estou aplicando a transformação por fora, entre aspas, enquanto que na parte de troca de variáveis eu estava aplicando uma transformação por dentro aí nas minhas funções do meu problema. Então aqui eu não mudo variáveis, eu continuo com variáveis x no caso. Um exemplinho aqui só para motivar, então aqui vamos fazer uma combinação entre substituição e transformação. Então eu posso, primeiro, eu tenho esse probleminha aqui, que é um probleminha que envolve produtos aí de variáveis, né? A gente chama, vocês podem ver depois um probleminha que se chama programação geométrica, que é esse tipo de problema. Ele tem esse nome geométrico porque ele aparece muito
em formas geométricas, aí, geometria espacial, então minimizar volume, maximizar a área. Esse tipo de soma de polinômios aí com variáveis não negativas, né, a gente chama de posinômios. E aí, nesse tipo de problema, eu posso aplicar normalmente uma transformação logarítmica nessas funções para mexer nesses produtos aí, né, para separar eles em somas. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai aplicar a transformação de log tanto na restrição, tanto na função objetivo quanto nas restrições de desigualdade. E nós obtemos então algo desse tipo. Nós transformamos os produtos em soma e as potências aí viram ganhos, né, nessa ponderações aí nessa soma de funções. Então apliquei log dos dois lados, né, em cada uma das desigualdades, então eu não tenho problema nenhum que o log é uma função sempre crescente, então eu tinha uma desigualdade. Você pode pensar das duas formas, tá? Você pode pensar também do jeito que a gente falou um pouquinho ali atrás, mas também pode pensar o seguinte, né? Eu tenho uma desigualdade, então x1, x2 menor ou igual a 2. Essa desigualdade ela é preservada pelo log, ele preserva a ordem. Então eu andar para cá é a mesma coisa que andar para cima aqui, tá bom? Em seguida, eu crio a minha transformaçãozinha, zi ln de xi, ou no caso, xi é igual a e elevado a zi, né? Então a gente tinha colocado como x são uma phi de z, mas tanto faz, como ela é bionívoca, vai e volta aqui. Tá bom? Então, usando esta substituição, eu chego nesse probleminha aqui, ó. Probleminha completamente linear, todas as variáveis aí aparecem só linearmente. Então eu transformei um problema de otimização geométrica num problema de programação linear, que é muito mais simples. As funções, objetivos e restrições são todas lineares. E esse aqui eu consigo resolver facilmente. Perfeito? Então aqui nós criamos um problema equivalente usando essas transformações e simplificamos o problema a ser resolvido. O que mais que nós podemos ter aí de truques, de transformações? Em alguns casos, né, nós fazemos a transformação e nós nem estamos percebendo. E esse exemplo aqui é um deles. Então, um exemplo de distância entre politopos, poliedros, né? Você tem, então, dois conjuntos politópicos, então, ou poliédricos, né? Depende se são limitados ou não. A diferença entre politopo e poliedro é essa. Normalmente, você define o politopo como um poliedro limitado. Então, você quer definir a distância entre esses dois conjuntos. Então, como é que você resolve isso com otimização, né? Você define a distância como a menor distância entre dois pontos, sendo um estando no primeiro conjunto e o outro estando no segundo conjunto. Perfeito. Essa norma joga contra ou a favor de você, dependendo de qual norma é escolhida, né? No caso aqui, a gente vai escolher a norma 2, que é tradicional, a norma euclidiana. Só que, se eu minimizar a norma 2, eu ainda tenho um probleminha, que a norma 2, ela apresenta aquele tipo de comportamento aí, por ter a raiz quadrada, meio esquisito, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho raiz de módulo de x, né, por exemplo, aqui, e aí você vê que você tem um certo problema. Então o que a gente faz normalmente, né? Minimizar a norma 2 ou minimizar a norma 2 ao quadrado dá na mesma. Por quê? Porque o mínimo é sempre ali no zero na origem. Só que quando se faz a norma 2 ao quadrado, você tira esse probleminha. Você chega a uma função quadrática que é bonitinha e sem muitos problemas. Então a norma também pode ser um módulo, né, dependendo de como você tem, mas de qualquer forma a função ali na origem não é diferenciável. Então você acaba colocando ao quadrado aí para tirar esse problema de não diferenciabilidade e chegar num probleminha bonitinho aqui, certo? Então você tem esse problema aqui que você consegue resolver. É um problema de programação quadrática. Então uma das aplicações aí de programação quadrática que a gente vê no curso, a distância entre dois conjuntos. E você consegue resolvê-lo facilmente. Perfeito? Mais truques então, vamos lá. Variáveis de folga são muito usadas para colocar problemas lineares.
Então PL tem uma forma que se chama, uma forma de expressar um problema linear que se chama forma padrão. E a forma padrão, então, ela usa as variáveis de folga, porque a forma padrão é sempre escrita da forma minimizar C transposto x, sujeito a ax igual a b e x maior ou igual a zero. Então só tem restrições de igualdade e de não negatividade de variáveis. Então como é que você pode fazer isso? Se você tiver um probleminha aqui com g de x menor ou igual a zero e h de x igual a zero, você pode tirar essas restrições de desigualdade e criar só restrições de não negatividade de variáveis, fazendo o quê? Você basicamente faz o seguinte, se a g de x, aqui está o zero, e a g de x pode ser qualquer número aqui menor ou igual a zero, você chama esta distância para o zero de folga. E aí você impõe, então, g de x é menor ou igual a zero, é totalmente equivalente a g de x mais a folga ser igual a zero, com uma folga não negativa. Então, perfeito, você está do lado esquerdo, está tudo certo. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, aqui você adiciona a variável de folga não negativa e então escreve o problema de cima ali de forma completamente equivalente, agora com a variável de folga não negatividade. Então, essa transformação ela não facilita nem dificulta o seu problema, mas ela padroniza. Essa é uma parte importante. Ela tem essa ideia de padronizar, principalmente quando você está trabalhando com PL. Tá? O caso análogo pode ser feito para maior ou igual a zero. Então, se é maior ou igual a zero, você tem um excesso em relação ao zero. Você tem uma folga para cima, né? Então você desconta essa folga para chegar no zero. Então você escreve agora a restrição dessa forma aqui. E a variável é chamada de excesso. Um último truque, trabalha aí, que a gente vai ver bastante, né? Aqui já tem um problema que tem a forma de um problema convexo, com restrições lineares de igualdade. Então, as restrições lineares de igualdade sempre podem ser removidas, né? A gente consegue escrever a solução geral desse sisteminha linear. Como? Como um elemento arbitrário do núcleo mais uma solução particular. A gente viu isso. E aí, o elemento arbitrário do núcleo você escreve como um produto aí de uma matriz F, que é a base do núcleo, né, vezes um vetorzinho com o tamanho aí, a nulidade de A. E aí você chega que esse problema seu original recai neste aqui que não tem qualquer restrição de igualdade. Só para exemplificar, com algo um pouco mais palpável, então você tem aqui uma minimização de uma função de 3 variáveis e você tem uma restrição de duas restrições de igualdade. Então você pode escrever a solução geral dessas restrições. Então você pode, por exemplo, dizer que esta é a sua variável livre, você tem duas restrições e 3 variáveis, então você tem uma variável livre. Então chama o x3 de variável livre, z, e agora você isola x1 e x2 em função de z e você consegue chegar na solução geral do seu sisteminha. Tendo a solução geral, então, você elimina as restrições, porque elas não são úteis mais, e chega num probleminha aqui, no caso, com uma variável apenas, que é a variável z. Então você chega num problema muito mais simples, um problema irrestrito, e que pode ser resolvido de forma muito mais intuitiva aí do que o original. Um último truque, que não é bem um truque, né? É uma ideia que a gente vai usar bastante aí em problemas inteiros, então nós vamos voltar nisso com certeza. É a ideia de relaxação. Então, relaxação de um problema de otimização é um problema com uma outra função objetivo, pode ser a mesma, mas em geral é a mesma, na verdade, pode ser outra, e um outro conjunto factível. Este normalmente é outro. Normalmente você muda o conjunto factível. De forma que o seu problema original tinha um conjunto X aqui, o seu problema relaxado tem um conjunto maior. E a sua função original seja sempre maior ou igual que a do seu problema relaxado. Então, sua função do problema relaxado está vindo por
baixo. Por que esse tipo de problema é importante? Porque se você conseguir resolver o problema S de forma mais simples do que o problema P, a solução de S te dá uma cota inferior na solução do P. Por quê? Porque você tem, imagina que as duas funções sejam iguais, a mesma função objetivo, você tem um conjunto factível maior, você admite mais soluções. E aí, admitindo mais soluções, você claramente vai ter um valor melhor aí de função objetivo. Um exemplo é esse exemplo que está aqui, que é um exemplo de otimização em que você tem variáveis binárias, ou mesmo variáveis inteiras. Então você tem um conjunto discreto aqui. E a otimização em conjunto discreto é muito difícil. Agora, uma relaxação possível é o seguinte, você pegar, por exemplo, um conjunto politópico aí, que contenha todas as possibilidades, não só as inteiras, mas todas. Você pega todo o conjunto aí definido pelas restrições, por exemplo, em vez de considerar só os pontos discretos. Então, nesse caso, você tem mais possibilidade de solução, e aí você vai ter uma solução otimista, uma cota inferior aí para a sua solução do problema original. Então, nesse exemplo, você relaxa a condição de que as variáveis sejam binárias para a condição que as variáveis estejam no intervalo entre 0 e 1. Então, essa relaxação aqui, ela é típica, ela é muito usada e, claramente, no problema de baixo você pode chegar com soluções do tipo 1/3, meio, 1/7, 5/4, não, 3/4. E aí o que acontece no final é que você vai ter uma solução que não é factível para o problema original. E aí você vai ver como usar essa informação, como usar a solução ótima do problema de baixo para estimar a melhor solução do problema de cima. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais depois. Então, relaxações são úteis para obter soluções otimistas, então, ou cotas inferiores, para você saber que eu não consigo melhorar mais do que tanto, por exemplo. E aí você, no caso em que as funções e objetivos são iguais, sempre com uma solução ótima do problema relaxado de baixo ali, o problema S, for factível para o problema original, ela vai ser ótima para o problema original. Então, se você não mudar a função objetivo, e achar uma solução do problema relaxado que é factível para o original, também você sabe que ela é ótima, porque ela é otimista. Perfeitinho. Então agora nós vamos passar a discussão de como a convexidade implica aí nas condições de otimalidade. O que ela traz de benefícios para o problema de otimização. Então vamos lá. A primeira grande propriedade de um problema convexo e que a gente vai se aproveitar dela é a seguinte. Um problema de otimização P convexo, certo? Então, ele tem uma função objetiva convexa e um conjunto factível convexo. Se eu tiver isso, então, sempre que eu encontrar um minimizador local para esse problema, este cara também vai ser minimizador global. Então, olha que legal. Em um problema convexo, toda a solução local é global. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem testes para minimizadores locais. Então, que a gente já talvez já traga de outros cursos de otimização, testes para minimizadores locais até existem, mas para minimizador global, não. Muito difícil. E como é que eu provo isso? Como é que eu provo que se um problema for convexo, eu tenho a otimalidade global de todo minimizador local? A demonstração, ela não é difícil, então eu vou seguir um pouquinho passo a passo aqui, mas eu vou discutir mais a ideia, tá? Então, olha só, suponha que você tenha um x estrela que seja minimizador local. Vamos supor que seja esse desse desenho aqui. Então, você pega esse x estrela e você sabe que ele é a melhor solução dentro dessa bola. Então, é isso que está dizendo. Então, você
Você tem um epsilon, você tem um certo tamanho da bola, para o qual este ponto é melhor do que qualquer outra candidata ali à solução nessa nessa região, que é a região de interseção entre a bola e o conjunto factível. Então, esse x' é o melhor de todos esses pontos. Agora, suponha que você pegue um outro ponto. Vamos pegar um y fora dessa bola. E ele não poderia estar dentro da bola, porque, por hipótese, você já sabe, né, que dentro da bola você é o melhor de todos. Então, e se esse ponto é local, então você poderia existir esse y aqui fora da bola, que é melhor que ele. Então, tá bom. Pega esse y no conjunto factível que seja melhor que seu x e que esteja fora da bola. Aí você cria o segmento aí entre y e x'. E pega esse ponto aí no meio, dessa forma, então a combinação convexa aqui, com este θ aqui em específico. Com este θ aqui em específico, você prova que este ponto está dentro da bola, que a distância dele até x' é epsilon sobre 2. Então ele está aqui. Então aqui é o z. Então, lembrando, o y é tal que f de y é menor que f de x'. E você pegou um z que está dentro da bola. Agora, por convexidade, dá para mostrar que essa escolha de θ, essa escolha desse z, faz com que o valor da função nesse z seja menor do que o valor da f em x'. Então, olha que legal. Você tinha um ponto que era minimizador local. Então, essa era a sua hipótese. Ele é melhor do que todos nessa região. Aí você sabe que a função é convexa. E aí você imagina, ok, tá bom, ela é convexa, eu tenho um minimizador local, vamos imaginar que tem um outro ponto que seja melhor do que esse meu x', porque eu só sei que ele é local. Você cria o segmento, e esse segmento sempre existe porque você está num conjunto convexo. E você pega um ponto nesse segmento que está dentro da bola, que é o z. E você mostra como a função também é convexa, que o valor da função neste ponto é melhor do que o valor do x', por convexidade, por você saber que existe uma desigualdade no valor da função com relação aos extremos. E aí, portanto, né, você chega à conclusão de que o x' não pode ser minimizador local ou que tal y não exista. Agora, dado que você tem um x' minimizador local, então não pode existir esse y aí que você supôs. Então, se o x' for minimizador local, você conclui então que ele é global, que realmente não tem ponto melhor. Essa propriedade é muito importante. Você tem muitos métodos que garantem convergência só até pontos minimizadores locais. Então, a otimização convexa você garante convergência para otimizador global. Então, você tem toda a garantia de conseguir resolver um problema convexo sem muita dificuldade, mesmo do ponto de vista computacional. Então, dado que a gente já sabe agora que toda solução de um problema convexo é global também, vamos criar um critério de otimalidade. Como que eu testo isso? Como que eu encontro soluções para problemas convexos? Essa condição ela é teórica, certo? Existem métodos computacionais que resolvem problemas convexos, nós vamos ter uma noção, nós vamos também ter condições um pouco mais palpáveis, menos abstratas, mais algébricas de otimalidade. Mas essa condição de otimalidade aqui vale para qualquer caso aí que a sua função for diferenciável. Então, vamos pegar um problema convexo, que eu tenho uma função aí objetivo diferenciável, e meu conjunto então também é convexo. E aí vamos pegar aqui um ponto x'. E aí eu tenho duas condições perfeitamente equivalentes. Esse ponto x' é minimizador global do meu problema P aqui. Se e só se esta condição valer. Se eu pego um y qualquer no meu conjunto, então aqui, ó, vamos pegar esse desenho aqui embaixo. Ali está o x'.
se eu pego um y qualquer no meu conjunto aqui, isso está me dizendo que o gradiente transposto y menos x é maior ou igual a zero. Ou seja, está dizendo o seguinte, que nesse ponto, o gradiente é o vetor normal do hiperplano tangente aqui, e que, se eu trocasse isso aqui por menos gradiente, aqui eu teria menor ou igual a zero, e que toda a direção factível, ou seja, toda a direção que vá do x estrela para o y, faz um ângulo de maiores do que 180 graus, do que 90 graus, com o menos gradiente. Então, o meu menos gradiente está apontando para fora do meu conjunto e ele é o vetor que define o hiperplano de suporte ali. Ele faz o hiperplano tangente. Então, isso é bem legal, ou seja, você não tem direções aí de descida. A gente vai ver o que isso quer dizer mais para frente, tá? Então, vamos lá, vamos provar isso aí, né? E aqui, de novo, eu vou um pouco mais nas ideias do que no detalhe, mas depois você consegue acompanhar aí a demonstração com mais calma. Então vamos pegar primeiro, vamos supor que x estrela seja um ponto que satisfaz essa condição. Então vamos pegar agora um y qualquer no conjunto e vamos calcular f de y. Então f de y, como a função é convexa, eu tenho esta condição aqui, que está lá no nosso slide de revisão. Então, f de y é maior ou igual que a função no próprio ponto, mais esse suporte aqui, que está aqui. E eu sei aí porque veio aqui da condição que meu ponto satisfaz, que isso aqui é maior ou igual a zero, então isso aqui é maior ou igual que f de x estrela. Então, x estrela é ótimo e é global. Tá? Qualquer ponto que satisfaz isso aqui é ótimo e é global, justamente aí por f ser convexa e o conjunto ser convexo, então eu consigo criar sempre essa direçãozinha aí também. Então não tenho nenhum tipo de problema aqui. Agora vamos fazer o contrário. Vamos supor que o x estrela seja ótimo e que a condição dada acima aí não seja satisfeita para algum y. Então para algum y você tenha esse produto aqui negativo. Bom, se para algum y você tenha esse tipo de produto aqui negativo, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você consegue, né? Você consegue aproximar aí a sua função, olhando do ponto de vista de Taylor. Então você consegue aproximar a sua função como f de x é igual a f de x estrela mais gradiente da f em x estrela transposto x menos x estrela. Então, se esse produto for negativo, você consegue achar um x pertinho de x estrela em que isso aqui tudo dê negativo e você acha o f de x aqui menor aí do que o f de x estrela. Então é isso que está dito aqui, ó. Você define a função φ de alfa, que é a f em x estrela, mais um passo aí numa direção d. E suponha que d seja essa direção aqui, que faz o produto negativo. Então, você consegue, por Taylor, aproximar essa função aqui como a φ de zero mais alfa φ' de zero. E aí você, então, tem o que eu escrevi aqui, f de x estrela mais gradiente de f de x estrela transposto vezes esse deslocamento. Então você consegue achar um alfa pequenininho em que você chega num ponto melhor, tá bom? E justamente porque é convexo, você não cai para fora do conjunto, então você consegue garantir que você tem essa direção e esse tamanho de passo. Essa direção D, que faz o produto interno negativo com o gradiente, é chamada de direção de descida, justamente porque quando ela existir, você consegue andar um pouquinho nessa direção e diminuir o valor da sua função. Tá? Então essa é a ideia desse tipo de direção. Então se você, para qualquer ponto factível, não tiver uma direção de descida, você tem a condição de otimalidade. É isso que essa condição que está aqui
está dizendo para a gente. Tá? Vamos pensar um pouquinho agora em como que esses critérios se refletem em problemas específicos. E o primeiro tipo de problema que a gente vai falar são os irrestritos, ou seja, eu não tenho restrição nenhuma. Eu tenho que minimizar uma função num aberto, e esse aberto aqui eu tomei Rn, mas não teria problema nenhum se a sua função tivesse definida só numa parte, né, do espaço, desde que fosse aberto, ou seja, não tendo bordas, está tudo bem, é irrestrito ainda. Bom, olha só, nesse caso, a condição de otimalidade que a gente viu, o critério, exige que o gradiente da f nesse ponto, transposto y menos x estrela, seja maior ou igual a zero para todo y Rn. Bom, isso não é possível que isso aqui seja positivo para algum. Por quê? Porque suponha que seja positivo para essa direção. Então você tem aqui, na verdade, o seu gradiente está fazendo um ângulo favorável com essa direção, então você toma menos a direção, e aí por regra de sinal de produto interno, você teria que esse produto interno entre gradiente menos a direção seria negativo. Então, como você está pensando em todo o Rn, e existem, em todo o Rn você pode andar mais direção e menos direção, você não tem como, você precisa que essa restrição aí, na verdade, se torne, o gradiente tem que ser nulo, certo? Se ele não for nulo, você testa o sinal com uma direção e aí você toma a direção contrária para violar essa restrição. Então, para problemas irrestritos, a solução é x estrela é o ótimo global, C e só C, o gradiente é zero. Essa é a condição de otimalidade, que também é chamada de condição de estacionalidade. Então, o bom e velho deriva igual a zero vale para problemas convexos e restritos, e além disso ele nos dá a solução ótima global sem eu precisar fazer muito teste, só provando que a minha função é convexa. O exemplo que está aqui é um exemplinho de um probleminha quadrático. Então eu tenho uma função quadrática que aqui é semi-definida positiva, é um vetor P, todos dados, certo? Então quando eu tenho esses dados aqui, eu defino todo o meu problema quadrático. Calculando, lembra aqui, ó, o gradiente dessa função aqui é qx menos p, e a hessiana dessa função aqui é a própria matriz Q. Então, como a hessiana é semi-definida positiva para qualquer x, eu tenho pelas condições de segunda ordem que eu tenho uma função convexa. Então, meu problema é convexo. Então, o ponto é minimizador global se e só se o gradiente for zero. E é o que a gente calculou aqui. Então, muito interessante. Por quê? Porque o gradiente ser igual a zero quer dizer que eu tenho que resolver um sisteminha linear, que é x estrela igual a p. Se eu tiver uma matriz definida positiva, ela não é singular, né, porque ela tem todos os autovalores positivos, então o zero não é autovalor. E aí eu posso, então, resolver esse sistema e achar um único otimizador, que é justamente dado por esse aqui. Observe que a solução de problemas quadráticos não é feita de fato resolvendo, calculando inverso e multiplicando pelo vetor P. Né? Nós temos que tomar cuidado para não calcular inversos computacionalmente. Nós resolvemos o sistema linear sempre que x igual a p, nós resolvemos esse sistema. E quando for definida positiva, esse sistema pode ser resolvido com fatoração de Cholesky e de forma bem eficiente. Então, programação quadrática, no final das contas, se for convexo, equivale aí a resolver um sistema linear. Vamos a mais um exemplo. Um problema com restrições só de igualdade. No problema com restrições só de igualdade, eu tenho aqui o seguinte. Eu posso remover a restrição, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer uma outra coisa legal. Então vamos lá. Vamos supor que a minha função é diferenciável, de novo. E a condição de otimalidade que eu tinha lá atrás, ela também pode ser simplificada nesse caso. Olha só. Lembra como é que era a condição lá? Eu precisava que gradiente da f em x estrela transposto y menos x estrela
maior ou igual a zero para todo y factível, para todo y em x. Então vamos pegar um y factível, ou seja, um y que também verifique as condições de igualdade, ou seja, a y igual a b. E aí, então, eu faço a diferença entre os dois. Y menos x estrela, que é isso que está aparecendo aqui, eu vou chamar de z. Então, y menos x estrela é o z. Isso aqui tem que ser esse produto entre o gradiente e esse z tem que ser maior ou igual a zero para todo y factível. Só que quando y é factível, o z pertence ao núcleo da matriz. Né? Justamente porque ax estrela igual a b, a y igual a b, a x estrela menos y, ou y menos x estrela, é igual a zero. Então eu tenho que o z é um elemento do núcleo. Então olha só que interessante. Lembra lá dos espaços ortogonais. Eu tenho o núcleo aqui, o núcleo da matriz, e eu tenho aqui a imagem da transposta. E eles são ortogonais. Então, se o meu gradiente é ortogonal, ele é, aqui no caso, o produto interno entre ele e z é maior ou igual a zero para todo z no núcleo. Mas aí, de novo, mesma coisa. Pega um elemento em que isso dá positivo, e aí troca o sinal dele, tem que dar negativo, você invalida a condição. Então, não tem jeito. Essa condição se reduz, no final das contas, a gradiente transposto z igual a zero. Eu já estava pulando, que eu já estava vendo a ortogonalidade onde dava aparecer. Desculpa aí. Então, você precisa que o gradiente pertença à imagem da transposta, né? Porque ele tem que estar no complemento ortogonal. Então, olha só que legal a conclusão. X estrela é ótimo, se e só se existir um outro cara, que é lambda estrela, tal que o gradiente da f seja um elemento da forma A transposto lambda estrela, porque ele tem que estar na imagem da A transposta, e a x igual a b. Olha que legalzinho isso aí. Apareceram aqui os tais multiplicadores de Lagrange, que a gente já sabe que aparecem aí quando a gente tem restrições de igualdade. Muito legal, né? E aqui apareceu completamente de forma geométrica, aí, de forma usando a álgebra linear com as restrições de igualdade. Então aqui do lado a gente tem um exemplo de programação quadrática de novo, agora com restrições de igualdade. E aí eu elimino essas restrições embutindo aí o multiplicador de Lagrange e chego num sisteminha aqui bonitinho. De novo, então, um problema de programação quadrática se reduz aí a resolver um sistema linear. Além de chamar esse vetorzinho lambda que apareceu de multiplicador de Lagrange, a gente também chama de variáveis duais, tá bom? Então, quando apareceu esse termo variáveis duais, saiba que é equivalente, é intercambiável com multiplicador de Lagrange. Só uma interpretação geométrica dessa questão das direções de descida, né? Então, se você tiver uma função, pega uma função diferenciável, nós vamos dizer que D é uma direção de descida quando acontecer isso, quando esse produto aqui for negativo. Então, você tem aqui ó, suas curvas de nível da função, e a sua função está crescendo para lá. Nesse ponto aqui, o gradiente ele é o define aqui, né, o plano tangente, o hiperplano tangente. Então, você consegue melhorar a sua função com qualquer direção que aponte minimamente contrária ao gradiente, ou seja, com um ângulo maior que 90 graus. É isso que, geometricamente, a gente interpretou aqui, é isso que esse produto interno quer dizer. E por que isso acontece? Justamente porque você aproxima a sua função linearmente, e aí, claro, se você pegar um x bem próximo de x0, nessa direção de descida, de forma que você tem aqui esse produto negativo, você acha um ponto aí com valor de função melhor aí do que o valor de x0. Tá? Então, a conclusão que a gente vê é um ponto factível é ótimo, se só se ele não admitir direções de descida factíveis, direções de descida que são viáveis dentro do seu conjunto. É isso que o que a gente fez quer dizer.
tá bom? E aí vem aqui o exemplo, né? Esse exemplo é muito legal, então é para achar o ponto mais próximo da origem em cima dessa reta. E aí, em qualquer situação que você pega um ponto qualquer aqui dessa reta e calcula o gradiente, faça esse exercício para você ver, você vai ver que ele vai apontar de uma forma que você tenha, na verdade, desculpa, ele vai, isso. Ele vai apontar aqui o gradiente da função nesse ponto x bar, de forma que eu tenho uma projeção sobre a reta. Então eu tenho uma projeção para cá do gradiente que me diz assim, se você quer aumentar a sua função objetivo, porque o gradiente aponta para onde aumenta a função objetivo, se você quer aumentar, você tem que descer nessa reta aqui. Então, se você quer diminuir essa função, você tem que subir. Você pega menos essa direção. E você faz isso até que você chega num ponto em que não tem sombra nenhuma sobre a reta. Esse ponto em que a projeção é nula é o ponto que não admite direções de descida factíveis, porque não tem direção sobre a reta que melhora a sua função objetivo. E esse ponto aí, portanto, é o ótimo. Tá bom? Dá uma olhadinha nesse probleminha, tenta usar as condições de otimalidade para chegar à conclusão de que de fato esse ponto que está marcado aí é o ótimo. E faz os testes aí geométricos para você ver que qualquer outro ponto vai ter uma direção aí que melhora a sua função. Tá bom? Gente, essas eram as ideias que a gente queria trabalhar sobre problemas convexos. Muito obrigado. E a gente discute na aula as aplicações e outros assuntos aí relacionados.